Boa noite, igreja. Hoje vocês estão no melhor lugar. Então eu vou pedir para vocês cumprimentar 3 pessoas na sua volta. É uma alegria ter cada um de vocês hoje aqui na casa de Deus. Tenho certeza que Deus tem algo muito especial para falar na vida de cada um de vocês hoje aqui. Então eu convido vocês a se colocar em pé, a fechar os olhos e colocar a sua mão no coração para a gente fazer uma oração. Pai, obrigado por esse momento de a gente estar aqui para escutar a sua palavra. Se hoje alguém chegou aqui cansado, que o Senhor renove a sua fé, a sua força. Que o Senhor abençoe e o Espírito Santo nos conduza num culto maravilhoso. Porque Deus sempre tem algo para nos dar de melhor. É isso que eu lhe peço nessa noite e lhe agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, receba o nosso louvor com uma salva de palmas para Jesus. Vamos lá nas palmas, Era Lages. Louve ao Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria, que eu preciso. Vem, Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Lara, lara, larara, lara, lara, larara. Diga a Deus. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu Pai, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria, que eu preciso. Vem!
te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor, Deus da minha vida. Fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Canta! Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Graças te damos, Senhor. Grande é o teu nome. Aleluia. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, reis do noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. O quê? Vigiar e orar. Logo se ouvirá um grito, reis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito. Vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra? Fé na terra. Que a chama não se apague, que a chama não se apague, que a chama não se apague, que a chama não
deixe o óleo acabar, não deixe o óleo acabar, não deixe o óleo acabar, não deixe o óleo acabar, não deixe o óleo acabar, não deixe o óleo apagar, não deixe o óleo apagar. É necessário estar com a chama acesa, o Filho do Homem virá, será que encontrará? Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa, o Filho do Homem virá, será que encontrará? Outra glória! Tudo bem, pessoal? Pode se assentar, por favor. Maravilhoso louvor, né? Parabéns, banda. Show de bola, hein? Então, como vocês sabem, ontem nós tivemos nosso reencontro, né? Ainda estamos vivendo isso ainda. Foi muito maravilhoso ontem. A gente viu Deus transformando aqui. E além de Deus fez, sempre fará a parte dele, eu fiquei alegre com a nossa equipe, sabe? Nós estávamos aqui servindo ontem. Como eu falei ontem, a gente teve momentos de oração, a gente orou pelo reencontro, e Deus nos escutou e levantou cada um de nós para servir. Tantas pessoas que estavam aqui em cima, que ministraram a palavra, como cada um da equipe que estava servindo no reencontro. E eu me lembrei de um homem da Bíblia, que é José. Vocês conhecem o José do Egito, né? Um homem que tinha presença de Deus. Deus estava com ele em tudo, né? Desde o momento quando os irmãos colocaram ele no poço, ele estava servindo a Deus. Quando os irmãos venderam, ele estava servindo a Deus. Quando ele foi para a casa de Potifar, ele estava servindo a Deus. Na prisão, também estava servindo. Quando o faraó mandou chamar, ele também estava servindo, porque Deus estava com ele todos os momentos, sabe? Eu quero compartilhar um versículo com vocês, que está em 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Amém? Então, como a palavra diz, o nosso trabalho, o nosso servir para Deus nunca é inútil. A gente faz tantas coisas inúteis, não é? Mas o que a gente faz para Deus nada é inútil. José sempre servindo a Deus, mas ele servia a Deus porque ele sabia que Deus estava com ele, e se ele parasse de servir, ele se afastaria de Deus, e não era isso que ele queria. José não sabia o que ia acontecer com ele mais para frente, mas ele sabia que ele não podia deixar de servir a Deus. E isso tem que acontecer comigo, com você, com todos nós aqui, sabe? Nós temos que acreditar em Deus, nós temos que ofertar, nós temos que dizimar para Deus. Mas o que a gente pensa? Vamos dizimar, ofertar para Deus, para casa? Não, o dízimo e a oferta é para nós mesmos, é para o nosso cuidado, é para a nossa casa, é para os nossos bens, é para a proteção da nossa família, da nossa saúde, sabe? A gente sabe que Deus não precisa disso, a gente sabe que Deus, Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. A gente não dá nada para Deus, a gente devolve aquilo em que Deus nos proporcionou, tanto no nosso serviço, aquilo que Ele nos deu, no cuidado dos nossos bens, da nossa casa, do nosso lar, em tudo, a gente devolve para Deus. Então, assim como José, tem outro grande personagem que é Jesus. Foi um homem que serviu a Deus. Mesmo Jesus sabendo o que ia acontecer, mesmo Jesus caminhando para a morte, ele lavou os pés dos seus discípulos.
ele estava servindo a Deus, mesmo sabendo o que tinha algo esperando por ele. Então, com essas duas histórias de José e Jesus, nenhum dos dois estava, vamos dizer assim, barganhando com Deus. Eu faço isso para receber isso. Não, eles estavam servindo a Deus, eles estavam sendo fiel e obediente, sem saber o que esperavam pela frente, mas eles sabiam o que tinham que fazer. Então, eu quero dizer para vocês que é nesse momento que cai por terra agora, que a gente desmente toda aquela desculpa que você, que muitas pessoas têm eu só vou ofertar, eu só vou dizimar na casa de Deus depois que a minha vida melhorar. Eu só vou dizimar depois que eu alcançar alguma coisa que eu quero. Eu só vou dizimar quando eu tiver aquilo que eu desejo. E não é assim. José e Jesus, eles estavam servindo a Deus sem querer nada em troca. Por que nós temos que dizimar e ofertar querendo alguma coisa em troca? Nós temos que dizimar e ofertar para Deus, para nossa proteção, para nós saber, para Deus, pedir para Deus a proteção do nosso emprego, para que a gente tenha o pão de cada dia, para que a gente tenha saúde, É diferente de você fazer um dízimo, fazer uma oferta para Deus, e você ter um propósito, e você falar com Ele. É diferente, aí você está colocando Deus à prova, aí Ele vai te mostrar, Ele vai dizer o que Ele pode fazer na sua vida, o que Ele pode transformar na tua vida financeira. Às vezes a gente passa por problemas, só que é fácil a gente louvar a Deus, pedir, agradecer, no momento em que a gente está bem, no momento que você não precisa. Agora, nos momentos de dificuldade, nos momentos de problema, é que você, lá quando você tem as suas contas para pagar e que você não está com a vida financeira baixa, é que você, não vou dizimar, não vou ofertar. É nesses momentos que você tem que dizimar e tem que ofertar. José estava lá, ele foi na casa de Potifar, a sua esposa estava contra ele, caluniou ele, Potifar colocou na prisão, mas ele estava lá. Quando ele chegou na prisão, ele tinha essa sabedoria, os que tomavam conta da prisão deixaram tudo na mão de José, porque ele organizou, ele tinha essa unção, tudo que José fazia, ele era próspero. José, ele procurava oportunidades, ele procurava maneiras de servir. Ele ajudou 2 homens na prisão. Quando os homens saíram, esqueceram de José. Mas o rei do Egito mandou chamar José para interpretar o sonho do rei. E ele viu em José o potencial e disse: você vai ser o governador, você vai ser o rei. E o José, com grande sabedoria, disse: não, faça isso. O rei: não, você vai ser. E José, com tudo aquilo, o José podia ter vários motivos. Os irmãos deles maltrataram, venderam ele, mas quando os irmãos foram atrás dele, ele disse para os irmãos: não, Deus me mandou na frente para me cuidar de vocês, para me cuidar do povo. Ele podia se cobrar, ele era depois do rei, ele era o segundo homem mais poderoso lá do Egito, então ele podia maltratar os irmãos. Não, ele fez diferente, só que ele sempre serviu a Deus. Não era porque ele era um grande homem que ele deixou de servir, ele sempre servia. Isso tem que ser comigo, contigo, com todos nós. Nós não podemos servir a Deus nos momentos em que a gente está bem. A gente tem que servir em todos os momentos, que a gente está bem, que a gente está ruim, que a gente não importa a quantidade que você vai ofertar, que você vai dizimar. O Deus conhece o coração de cada um. O que Deus não quer é que você venha aqui, dizime e oferta com pesar, com pena. Isso Deus não quer. Deus conhece a vida financeira, conhece a vida de cada um aqui. Ele sabe o que cada um pode ofertar, o que não pode, Você não vai dar nada para Deus, como eu falei. Você vai aqui devolver aquilo que Deus te proporcionou na tua vida, para que mais tarde Ele possa cuidar, Ele possa te prosperar cada vez mais. Amém?
É isso que eu quero falar para vocês essa noite, para que a gente seja fiel nas horas tristes, nos momentos tristes, na adversidade, nos problemas, mas que a gente seja fiel e obediente a Deus em todos os momentos da nossa vida. Assim como José foi, ele foi de um moço que foi vendido aos 16 anos, mas quando ele foi para o Egito, que ele se tornou um grande homem, ele também foi fiel, ele também serviu a Deus. E Jesus, quando estava caminhando no caminho da cruz para a morte, ele também serviu. E ele sabendo que ele ia ser crucificado, mas ele serviu a Deus. E era um momento triste. Já pensou você sabendo que você ia ser morto, ia ser crucificado, e você ainda servir pessoas, servir a Deus? E é nesses momentos em que a gente deve servir, é nesses momentos em que a gente deve ser fiel e obediente a Deus, para que Ele conserve a nossa vida, para que Ele conserve tudo aquilo que é nosso, e os nossos sonhos e objetivos, eles sejam concretizados. É isso que eu quero passar para vocês essa noite, amém? Então eu quero que vocês se coloquem de pé para a gente fazer uma oração para a nossa vida financeira. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, queremos agradecer, Senhor, por esse momento, agradecer por estarmos aqui hoje, Pai. Agradecer, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, na nossa vida financeira, que o Senhor tire todo o devorador, tire a enfermidade, Senhor, tire todas as coisas ruins da nossa vida, Pai. Que nunca falte o alimento, Pai, que o Senhor cuide dessa área da nossa vida, da área financeira, que o Senhor venha, Pai, multiplicar a 30, 100, 60, 100 por um, Pai, na nossa vida. Que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor. Cuide, Senhor, do nosso emprego. Cuide, Senhor, da nossa... Que a gente possa honrar todos os nossos compromissos, Pai. Que o Senhor esteja conosco, nos prosperando cada vez mais, Pai. É isso que eu peço e lhe agradeço. Amém. Pode dizer, Marco. Amém. Então, antes da gente voltar para o louvor, quero só dar alguns recados bem rapidinhos para você. Você que hoje está aqui pela primeira vez, quero que você saiba que você é muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes em receber você hoje aqui na nossa casa. E nós queremos entregar uma lembrancinha para você antes de você sair. Quando você estiver saindo à sua esquerda, tem ali o balcão do Boas-Vindas. Eles querem entregar essa lembrancinha para você, então não saia sem passar por aí. Também, no mês de setembro, nós vamos ter os encontros com Deus. Você que está aqui, que já participou do encontro com Deus, é tremendo, não é? É maravilhoso. Ontem nós tivemos até mesmo o reencontro, que é um passo a mais do encontro com Deus. Mas você que ainda não fez o seu encontro com Deus, eu quero deixar esse convite especial para você. O encontro com Deus, ele tem transformado vidas, ele tem restaurado pessoas, casamentos, propósitos, e eu sei que Deus, ele tem um plano com a sua vida. Então, o encontro com Deus de mulheres é do dia 12 a 14 de setembro e de homens é de 19 a 21 de setembro. E esse evento, nós da Eira Lages, nós participamos juntamente com as igrejas Eiras lá do Oeste. Então, a gente sai daqui na sexta-feira à noite. As mulheres vão ter o ônibus. No caso, o valor da inscrição do Encontro com Deus é R$180. Você pode se inscrever lá no nosso bookstore. E o transporte das mulheres será com ônibus. Para custear esse transporte do Encontro com Deus das mulheres, nós estamos fazendo algumas ações lá na nossa praça de alimentação. Na semana passada nós tivemos pão, bolo e bolacha, tudo caseiro. Você, semana passada, comprou, você gostou? Estava bom? Estava saboroso? A gente tem recebido alguns feedbacks. E hoje, em especial, nós vamos ter cachorro quente.
Então, se você quiser ajudar a nós pagarmos esse ônibus do Encontro com Deus, se você puder, antes de você sair, compre um cachorro quente, também caseirinho, feito hoje, fresquinho, tá bem gostoso. Não deixe de saborear você e sua família esse cachorro quente. Você pode ou comer aqui na praça da alimentação, levar para sua casa, bem à vontade. E também quero fazer um convite para você. Nessa próxima quinta-feira, aqui na nossa igreja, nós vamos receber a Ana Campagnolo. Não sei se você já conhece, ela é uma deputada estadual, ela é professora, ela tem alguns livros lançados e ela vai fazer uma palestra do seu livro novo aqui na nossa igreja. Não existe cristã feminista, vai ser uma oportunidade de a gente ouvir o conhecimento. É uma pessoa que tem um conhecimento infinito, mas também tem uma mensagem baseada na palavra de Deus, esse livro. Então, se você puder, convide alguém para estar aqui para a gente prestigiar, vai ser um tempo muito precioso. E por último, mas não menos importante, nós temos uma convenção anual, uma conferência anual da EIRA, que acontece lá na EIRA Sede. Se você ainda não conhece, você pode até procurar nas redes sociais a EIRA Sede, que foi de onde nós viemos, de onde nós fomos enviados. E nós vamos ter essa conferência que vai acontecer nos dias 13 e 14 de novembro, com o tema Além do Altar. A inscrição para essa conferência ela é feita no site, não é feita aqui na nossa igreja, mas esse momento eu sempre falo, né, que existem momentos que Deus prepara, onde Deus derrama bênção, unção, derrama um mover especial, e eu creio que essa conferência também, todas as eiras se reúnem com o mesmo propósito, é um momento como esse. Então, se você puder, não deixe de participar, vai ser uma bênção, amém? Então, eu quero convidar você a se colocar em pé, juntos vamos continuar com louvor e vamos aplaudir bem forte a Jesus. Glória a Deus. Só quem está feliz diz amém. Amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Diga que não há nada. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Torna luto em festa,
Senhor pode fazer. Faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Nada melhor, não há nada. A tua igreja canta, Senhor. Entregamos os nossos louvores a ti, Jesus. Não há nada, cante. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada do que. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Melhor não há nada. Nada melhor que meu Deus. Traz a vida ao sepulcro. Faz do mar um caminho. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você pode cantar mais uma vez, você pode levantar suas mãos. E nós vamos cantar mais uma vez, uma última vez. Você pode dizer: Senhor, não há nada melhor do que estar na tua presença. Feche os teus olhos nesse momento e cante. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Com todo o teu coração declare: não há nada. Nada melhor, Não há, Senhor. não há nada. Não há. Nada melhor, não há nada. Oh. Nada melhor que meu Deus. Cante. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Não. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Nada melhor, não há nada. Nunca houve, Senhor, e nunca haverá. Estar na tua presença é o melhor que nós podemos. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Aleluia. Diga assim: olha, e se prepare. Olhe bem para essa pessoa e diga: e se prepare, porque hoje Deus quer falar ao teu coração. Amém. Você pode se assentar por um momento. Nós já vamos dar continuidade à reunião dessa noite. Uma noite muito especial.
uma noite onde nós iremos ter um tempo de oração. Vamos orar também hoje por algumas crianças, apresentando elas ao Senhor. Mas neste dia, Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para falar e compartilhar o teu coração. E eu quero convidar você nesse momento, se você puder, feche os teus olhos, curva a tua fronte. Iremos orar. Pai, obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus, por cada vida que o Senhor preparou para estar aqui nesta noite. Senhor, eu te louvo, nós te agradecemos, e Espírito Santo, nós te damos liberdade para que o Senhor possa vir e falar conosco, Pai, em nome de Jesus. E eu gostaria que você repetisse comigo esta oração, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite, fala comigo, eu estou aqui e eu não quero sair da mesma maneira. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra muito especial que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com cada um de vocês que estão aqui. E eu gostaria de iniciar esta mensagem com uma pergunta para vocês. Quem aqui já assistiu alguma partida, algum jogo de futebol? Levanta a sua mão. Quem já assistiu, nem que seja pela televisão, levanta a sua mão. Muito bem. A gente tem algum gremista aqui nessa noite? Amém. Colorado. Isso. Estão mais tranquilos, Colorado. Nós temos flamenguistas aqui. Sangue de Jesus tem poder. Vamos ver se tem o melhor time do mundo, o Corinthians. Ah, meu Deus. Meu Pai, vou parar por aqui. Não vou nem falar de Palmeiras. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, vocês sabem que em algumas partidas, não sei se vocês já viram isso acontecer, mas seja numa partida de futebol, seja em alguns eventos, você tem, quando vai iniciar essa partida, existe algo chamado, seja numa final, ou alguma ação beneficente, ou algum lugar, algo específico que eles dão, algo chamado pontapé inicial. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Esta mensagem, esta palavra, que eu gostaria de estar trazendo ao teu coração nesta noite. Olha para quem está do seu lado e diga assim: pontapé inicial. Olha para quem está do outro lado e diga assim: pontapé inicial. É muito interessante que eu gostaria que hoje você tivesse o teu coração aberto para que o Espírito Santo possa ministrar na tua vida. Você sabe que a gente pode trazer o pontapé inicial no sentido figurado como aquelas pessoas que dão um primeiro passo, onde elas estão iniciando algo, ou elas estão fazendo algo, seja um projeto, seja uma ideia, né? Às vezes a gente fala: meu Deus, eu dei um pontapé inicial na minha empresa, eu dei um pontapé inicial no meu relacionamento, eu tomei a iniciativa, eu mandei uma mensagem, eu dei o pontapé inicial, marquei a data do casamento, agora a coisa vai ter que acontecer. E geralmente muitos milagres começam a acontecer posterior a isso. Eu lembro no dia em que eu e a pastora estávamos em viagem, nós estávamos viajando e nós conversando e tal, e falamos: meu Deus, amor, eu acho que nós temos que marcar uma data, né? Ela já tínhamos noivado, mas sem uma data específica. Falei: vamos marcar uma data. E posterior a isso, depois que a gente decidiu, demos este pontapé inicial, demos este passo, muitos milagres começaram a acontecer, muitas coisas começaram, e a gente começou a viver isso. E quem sabe, inclusive, foi para você que um dia já casou também. Se um dia você tomou essa decisão, e aí as coisas começam, parece que os céus se abrem,
E é muito sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você. Biblicamente, nós vemos um povo, irmãos, e eu quero trazer isso para você nessa noite. Nós conhecemos um povo que durante mais de 400 anos viveu sofrendo, viveu sendo escravo, viveu sendo oprimido, passando pelas mais diversas e severas dificuldades. É uma continuação, inclusive, da ministração da oferta que o Cláudio bem falou aqui nessa noite. A Bíblia diz que depois que José ele vai para o Egito, ele fica lá, a sua família, ele tem os seus filhos, porém a partir do momento que ele morre, Faraó, a Bíblia diz no livro de Êxodo, diz que ele se esqueceu de José e da sua descendência. E 400 anos, aquele povo hebreu passou a ser escravo no Egito. Eles sofreram muitas coisas, as cargas estavam pesadas, as lutas estavam extremamente grandes. Cada vez que eles tentavam fazer alguma coisa, a Bíblia diz que Faraó aumentava ainda mais as suas cargas, mais as suas lutas. E quem sabe é assim que você se encontra hoje, quando você chegou. Quem sabe o tempo tem passado e as lutas que vocês têm enfrentado ou que você tem vivido, parece que elas só estão aumentando. Parece que entra ano e sai ano e você está na mesma situação, preso, muitas vezes endividado, com problemas na família, com um problema num vício, ou com situações que parece que você não consegue avançar, a tua empresa não consegue ir para frente, ou você não consegue fluir. Você se sente amargurado, preso, talvez você tenha enfrentado problemas com doenças, tantas coisas temos vivido, muitas pessoas, você sabe, a doença do século tem sido a depressão, pessoas enfrentando burnout, pessoas passando por mais diversos tipos de traições, sejam conjugais, sejam de amizades, sejam familiares, sejam colegas de trabalho, pessoas que a gente confia, e acabam virando as costas para nós. E tudo isso esse povo estava enfrentando. Mas eu quero dizer que se você chegou aqui hoje, se Deus te trouxe aqui hoje, é porque Ele quer te levar a dar um pontapé inicial para uma nova vida, um pontapé inicial para uma vida de milagres, um pontapé inicial aonde você vai ver o mar se abrir e gigante cair. Se você crer, você pode levantar sua mão e dizer amém? Amém. Olha só o que a palavra de Deus diz no livro de Êxodo, capítulo 14, no versículo 14 ao 16. Olha o que a palavra do Senhor diz, Êxodo 14, do versículo 14 ao 16. Antes de eu ler esse versículo, é importante você entender qual é o momento da história que esse versículo se encontra. A Bíblia diz que Moisés já havia se levantado, Moisés estava liderando o povo, eles já tinham saído do Egito, as 10 pragas já tinham vindo até o Egito, e eles se depararam num momento crucial. Eles chegaram na frente de um mar, e a Bíblia diz que eles começaram a ouvir barulhos de uma cavalaria grande, armada, forte, do faraó vindo para matar o povo. E aí eles chegam, eu não sei, quem sabe talvez esse é até o momento que você também está vivendo. Você não sabe para onde ir, você não sabe para onde fugir, você não sabe que passo dar, você não sabe se vai para frente, você não sabe se vai para trás, mas a única coisa que você sabe é que você está rodeado de problema. E era isso que esse povo se sentia. Mas olha o que a palavra de Deus diz, Êxodo capítulo 14, no versículo 14, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor então disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Uau, olha a palavra, olha o que Deus está falando para Moisés. Por que vocês estão orando agora? Por que vocês estão clamando? 400 anos vocês ficaram pedindo para se livre.
Um tempão vocês já oraram. Agora é a hora da ação. Agora é a hora de fazer. Agora é a hora de você botar o passo, dar o pontapé inicial e deixar também que eu possa trabalhar em favor de vocês. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes as pessoas têm orado, as pessoas têm buscado, mas quando chega na hora de tomar uma atitude, não fazem nada. Olha o que a Bíblia diz também no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Eu quero ler com vocês, quero ler para vocês. 14, versículo 14. Está no 12. Aí. Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Olha o que Tiago está escrevendo. Ele está dizendo que chega um determinado momento da vida, que eu posso dizer, irmão, sabe de quem que é o primeiro passo para um milagre acontecer? É nosso. O primeiro passo para que Deus possa vir e trabalhar na nossa vida tem que ser nosso. A nossa busca, a nossa decisão, a nossa atitude de fazer algo para mudar. Muitas vezes nós vemos situações, pessoas que a gente consegue entender na Bíblia mesmo, mas se elas só ficassem clamando ou dizendo, ó Senhor, estamos aqui, né? Pois é. Imagine Davi na frente do gigante. Oh Deus, abençoe aí, que esse gigante caia. Mas quem era necessário tomar uma atitude para o gigante cair? Se nós pegarmos, irmãos, na história da palavra de Deus, quantas vezes nós vamos ver Deus esperando uma atitude, um passo da nossa parte, para que Ele possa vir e fazer o milagre acontecer. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus está esperando o teu passo. Isso é muito interessante. Olha só o que a Bíblia também diz em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Olha que interessante o que Salomão escreve no livro de Eclesiastes: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Olha só, é como se as pessoas olhassem, elas parassem, elas sentam e elas dizem: pois é, né? Eu preciso plantar para colher, né? Mas olha esse tempo. Hoje está muito seco, né? Não vai render minha plantação, então não vou fazer nada. Amanhã, vou esperar amanhã. Aí vem amanhã, meu Deus, né? Precisava plantar, agora está chovendo, eu precisava que desse um pouquinho de sol para mim poder plantar, né? Mas vou esperar amanhã. Nossa, olha, se eu plantar hoje, meu Deus, não tem sol, não tem chuva, está nublado, mas tem um vento. Se eu plantar, o vento vai levar a semente e a minha plantação não vai dar nada. Eu vou plantar amanhã. Quantas pessoas que ficam agindo assim, esperando e nunca fazem nada, não tomam nenhuma atitude. Quantos casamentos, às vezes o marido e a mulher estão esperando: meu Deus, o dia que o meu marido fizer algo de diferente, eu vou fazer isso para ele. O dia que o meu marido fizer isso, eu vou fazer. O dia que minha esposa fizer isso, eu vou fazer. O dia que meu filho fizer isso, eu vou fazer. E está todo mundo ali esperando, né? Todo mundo esperando. E sabe o que acontece? Ninguém faz nada. E não saímos do lugar, e ninguém colhe nada. E aí você pode até falar assim: não, mas eu tenho fé que isso pode mudar. A Bíblia diz: a fé sem ação é morta. Olha para quem está do seu lado, diga assim: a fé sem ação é morta. Sabe, hoje Deus te trouxe aqui para que você entenda que passos precisam ser dados. Que um passo para você seja ser livre de um vício, o passo para você poder salvar e restaurar o teu casamento, o passo de você alcançar os seus filhos, quem sabe o primeiro passo de você falar com alguém
né, mandar uma mensagem, de resolver situações. O passo de você chegar no teu lugar de trabalho e falar assim: não, a partir de hoje eu vou ser um homem melhor, um funcionário melhor, uma esposa melhor, uma mulher melhor. É hoje é o dia, não é amanhã. Decisões precisam ser tomadas. Eu sempre digo, uma decisão nasceu para ser tomada. Já pensou, irmãos? A gente pode citar o exemplo daquilo que nós temos vivido como igreja. Quantas vezes nós demos passos de fé e Deus honrou a nossa atitude por causa desses passos? Quantas vezes, se nós ficarmos olhando pelas limitações humanas, pelo clima, ou por recursos, ou por isso, por aquilo, nós não estaríamos aqui, nós nunca teríamos saído do lugar. Mas para você ir para a terra prometida, para você ir para o lugar onde Deus tem preparado, que era o que Deus tinha preparado para aquele povo, eles precisavam andar, eles precisavam caminhar. Tanto é que Deus falou assim: quem mandou vocês parar? Quem mandou vocês? Continue marchando, continue avançando, continue em frente, continue andando. E é nessa hora que o milagre chega na nossa vida. Olhe mais uma vez para quem está do seu lado, me ajuda nessa noite, é assim, ó, Deus só está esperando o teu passo. Aleluia. Olha para quem está do outro lado e diga assim: Deus só está esperando o teu passo. E você sabe quais são uma das coisas que Satanás tem mais agido para parar e paralisar as pessoas? Sabe qual é? O medo. Quantas pessoas têm medo? Elas não conseguem dar um passo porque elas estão presas no medo. E meu Deus, o que vão pensar de mim? Meu Deus, o que minha família vai pensar de mim? Meu Deus, o que os outros vão pensar de mim? Meu Deus, eu preciso dar espaço, eu não consigo, eu não sei se eu posso, eu não sei se eu tenho, começa a ficar angustiado, as palavras somem, elas não conseguem fazer, porque o medo paralisa. Mas eu digo uma coisa para você com toda certeza do mundo: o medo nunca provém de Deus. Medo e temor são coisas bem diferentes. Eu tenho temor de subir em cima de um altar e ministrar uma palavra. Eu tenho temor de Deus, de poder pegar um violão, de poder cantar, de poder tocar. Eu tenho temor porque eu quero sempre fazer o melhor para Deus. Mas eu não tenho medo de avançar. Eu não tenho medo de ir para lugares onde Deus me pediu para ir. Eu não tenho medo de falar aquilo que o Senhor pediu para mim falar, porque o medo é algo extremamente contrário. Sabe o que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7? Olha o que Deus diz. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Eu quero ler com você o que Paulo escreve no livro de Timóteo. Diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Em algumas traduções diz de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu esse medo, essa ideia de que você muitas vezes não pode se envolver, ou que você não pode dar esse passo, ou que você não pode poder lutar pelo teu casamento. Eu tenho medo de poder fazer isso de novo. Deus não nos deu isso. Ele nos deu algo chamado coragem. Ele nos deu um espírito de equilíbrio, de domínio próprio. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Sabe, eu vejo, ontem tivemos um evento aqui maravilhoso. Talvez, olha, eu posso dizer que talvez foi o evento mais importante que nós já tivemos nesta igreja desde a inauguração e do aniversário. O reencontro foi algo único, muito especial. E eu creio que muitos outros eventos como esse virão, eventos maravilhosos, onde Deus sempre vai renovando e a gente vai poder sempre ir crescendo nele. E muitas vezes as pessoas têm medo de se envolver. Vamos ter um encontro com Deus. Meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Nós temos células. Meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Nós temos o culto aos domingos. Meu Deus,
Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu digo para você, dê um passo. A Bíblia diz assim: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Cada vez que você der um passo em direção ao Senhor, Ele vai dar um passo na tua direção. Isso é tão maravilhoso que, se nós olharmos, irmãos, um dos pontos, uma história em que nós aprendemos muito, na história do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15. Houve um momento na história do filho pródigo que foi o ponto de partida para uma mudança. Houve um momento específico em que ele entendeu que ele precisava tomar uma atitude e dar um passo. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, do versículo 17 ao 20. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 15, versículo 17 ao 20. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Versículo 18: vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. Sabe, essa história ela é maravilhosa. A gente vê que o filho pródigo estava vivendo uma vida terrível por causa das consequências de atitudes que ele tinha tomado. E ele chega a um ponto que a palavra de Deus diz em Lucas 15, no versículo 15 e 16, que ele foi abandonado pelos amigos, foi abandonado por todos, estava longe da sua família. Ele tentou arranjar um trabalho, e lá ele tinha tanta fome que a Bíblia diz que ele tinha vontade de comer a comida que os porcos comiam, mais conhecida como lavagem. Alguém aqui já viu lavagem? Imagine, irmãos, a fome dele foi tanta que ele tinha vontade de comer aquilo. E sabe qual é o pior? A Bíblia diz assim: e ninguém lhe dava nada. E naquele momento a Bíblia diz que ele caiu em si. Só que quantas pessoas que mesmo num momento como esse, num momento de grande dificuldade, num momento de tantas lutas, muitas vezes Satanás começa a lançar pensamentos de vergonha, onde começa a dizer assim: por que você vai voltar? Você não vai ser bem recebido. Por que você vai voltar? Eles não vão te aceitar. Por que você vai voltar? Você vai falar o quê? Olha tudo que você fez, você pegou. Olha o que o teu irmão pode pensar de você. Olha o que o teu pai pode pensar de você. Olha o que tua mãe pode pensar de você. Olha o que os teus colegas de trabalho podem pensar de você. Os teus amigos, que agora estavam sem nenhum, vão pensar em você, que você está voltando. Sabe, um ponto que eu vejo tão maravilhoso é que ele não se importou com isso. Ele só falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dar esse passo. Eu vou dar este pontapé inicial. Tanto é que ele diz assim, no seu pensamento e na sua oração, ele fala assim: se eu voltar e o meu pai me aceitar como um dos meus empregados, tá ótimo, tá bom. E a Bíblia diz que o pai, vendo ele, cheio de compaixão, saiu ao seu encontro, o abraçou, o beijou e falou assim: filho, que bom que você voltou para casa, que bom que você deu esse passo de poder voltar. Ele entendeu. Sabe, irmãos, uma coisa que eu entendo: Deus sempre esteve aonde deveria estar, mas o que Ele espera é que eu e você possamos dar o primeiro passo em sua direção. Deus nunca mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é um Deus que fez milagres ontem, que faz milagres hoje e que fará milagres amanhã. O que fará a diferença na nossa vida é a atitude
é o pontapé inicial que eu e você iremos dar para uma mudança de vida, para uma mudança no nosso caráter, para uma mudança no nosso relacionamento com Deus, para uma mudança na nossa vida financeira, para uma mudança na nossa saúde, né? Eu recentemente, vocês sabem, adoro comer um hambúrguer, meu Deus, e um churrasco então, meu Deus, coisa mais maravilhosa. Quem gosta de comer um churrasco aí? Levanta a mão. Quem gosta de comer um hambúrguer ou pizza, levanta a mão. Olha para alguém que está do seu lado agora e diga assim: é hoje que tu vai me pagar a janta? Mas um dia, brincadeira pessoal, brincadeira, por favor, mas se for sair, convide o teu pastor, amém? Posso ouvir um amém por isso? Ah, não ouvi nenhum, irmã dona Ângela, sangue de Jesus tem poder. Mas esses dias veio, até eu e a pastora estava compartilhando algo, e a pastora ela tem uma situação que ela não pode comer muito queijo, né? Ela é um pouco intolerante à lactose e tal. E a gente, na verdade, a gente foi comemos num lugar, num restaurante, e irmãos, olha, para mim experimentar algumas coisas é bem difícil. E naquele dia um casal convidou nós para comer, nós estávamos numa outra cidade, eu falei, não, vou levar vocês para comer uma coisa diferente. Eu já comecei a ter uns 25 tipos de medo, né? Daí ele é lá do litoral, eu falei assim, vocês comem ostra? Aí a pastora, né, ela experimenta de tudo, o Lipe também. Eu falei, o Pedro não come. E aí pastor, você come ostra? Ele nunca comi, deve ser uma delícia. Aí, não, então vamos lá nesse restaurante. E aí comemos as ostras, por incrível que pareça eu gostei, irmãos. Era uma ostra gratinada, coisa mais boa do mundo. Mas essa ostra acabou fazendo mal para a pastora. 3 meses ela ficou com dor no estômago. Não aconselho você comer ostra agora. Mas aí nós estávamos conversando sobre essa questão da saúde, e Deus falou com ela assim: qual é o tipo de dor que você quer sentir? A dor de não cuidar da tua saúde, ou a dor de você se cuidar? Ou a dor de você ter, por exemplo, a dor do esforço físico, de você ir para uma academia, a dor de você fazer uma caminhada, de estar cansado de uma caminhada, ou a dor de ficar continuando comendo errado ou fazendo essas coisas? Irmãos, a Bíblia diz, que nós lemos em Timóteo, a nossa vida, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas muito pelo contrário, Ele nos deu também um espírito de equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. A gente tem que ser equilibrado também. Não adianta você sair hoje aqui de noite e ir no rodízio de pizza e comer 50 pedaços de pizza, dizer assim, meu Deus, estou com uma dor de estômago, o Senhor me cure da dor de estômago. Aí Deus vai falar assim, mas meu filho, 50 pedaços? Podia ser 49, 50, tá louco? Sabe, muitas vezes, irmãos, até nessa hora, nós temos que ter o nosso primeiro passo e entender que tem coisas que nós precisamos mudar na nossa vida. Deus hoje te trouxe aqui porque Ele quer te tirar de uma zona de conforto. Sabe, quem sabe você veio e falou assim, eu preciso mudar tantas coisas. Hoje é o dia de você dar o primeiro passo. Hoje é o dia de você entender que, quem sabe você veio aqui inclusive hoje precisando de ajuda. Quem sabe você veio aqui hoje se sentindo sozinho, enfrentando lutas e batalhas sozinho, e você nunca abriu isso para ninguém, você nunca falou isso para ninguém, mas a Bíblia também diz no livro de Provérbios, que o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Às vezes Deus poderia usar pessoas para te ajudar, mas como você nunca falou nada, como você nunca deu um primeiro passo, nada muda. Quem sabe hoje você chegou aqui sozinho, enfrentando inclusive uma depressão, mas hoje é o dia de você dar um primeiro passo até o Senhor, entregar o teu caminho a Ele, entregar as tuas lutas, entregar as tuas batalhas, entregar aquilo que muitas vezes você gostaria de mudar, mas não consegue. Mas hoje é o dia de você dar um primeiro passo.
Olhe para alguém mais uma vez, olhe bem nos olhos dessa pessoa e diga assim: hoje é o dia de você dar o primeiro passo. E eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite, e eu quero orar por você. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração. E eu quero orar por você. Hoje eu quero fazer uma oração muito especial por você. Por você que hoje gostaria de, inclusive, de dar este primeiro passo até Jesus. Hoje você gostaria de dar este passo, de se aproximar até Jesus, de poder voltar à casa dele, de poder voltar a ter esse relacionamento com ele. E se você hoje quer esta oração, eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui diante do altar. Você que quer dar este primeiro passo. Eu quero orar por você que hoje tem inclusive dificuldades, que você fica procrastinando muitas coisas, e você precisa de ajuda para dar um passo. Você hoje gostaria que o Senhor pudesse te ajudar, para que você saísse dessa zona de conforto. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui diante do altar também, e nós vamos orar por você. E hoje também eu gostaria de fazer uma oração por você, que precisa tomar uma decisão importante. Você que precisa fazer uma escolha, e você tem medo, está preso em dar este passo. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui. Hoje nós vamos orar por você em nome de Jesus. Vem aqui bem pertinho do altar, e nós vamos orar por você agora. Se você puder, feche os teus olhos, e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Jesus, por esta palavra. E Jesus, hoje eu quero apresentar a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui diante do altar. Senhor, eles vieram aqui com um coração, Deus. Quem sabe muitos aqui estão angustiados, muitos aqui estão tristes, muitos aqui têm enfrentado batalhas e lutas que nós não conhecemos, mas Tu, Senhor, sonda o mais íntimo de cada coração. Por isso, Jesus, hoje eles deram este passo. Eles deram, Senhor, este passo de vir até o altar. E por isso eu te peço, Jesus, ajude a cada um deles, Senhor. Venha com o Teu favor, venha com o Teu milagre, venha curar e transformar este coração. Toda dor, toda angústia, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, hoje eu declaro que eles são livres, Pai. Hoje eu declaro que toda ideia que não provém de Ti, Senhor, toda ideia de que ele não vai poder, toda ideia de acusação, todo o pensamento que Satanás tem lançado nesta mente, Senhor, tentado escravizar a vida destas pessoas, Senhor, hoje eu neutralizo em nome de Jesus, e eu declaro, Senhor, o Teu cuidado sobre cada vida. Pai, hoje eu oro por aqueles que estão se aproximando de Ti, Senhor, que Tu venhas cuidar deste caminho, assim como um dia o filho pródigo, o pai se aproximou, o amou, o cuidou, o beijou, o limpou, cuidou do caminho. Hoje eu te peço, Senhor, cuida dos Teus filhos, Pai, cuida de cada homem e de cada mulher, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Espírito Santo, aqueles que necessitam tomar uma decisão, aqueles que precisam dar este passo, Senhor, que o Senhor fortaleça eles, que o Senhor vá à frente, que o Senhor os ajude, que o Senhor os direcione, que o Senhor esteja fortalecendo agora, Pai, nesta decisão, nesta atitude, Senhor, em nome de Jesus. E eu declaro, Espírito Santo, o Teu mover sobre cada vida.
Assim como um dia aquele povo deu o passo e o teu milagre veio, o vento soprou, as águas se abriram, hoje eu declaro que ao dar este passo, o milagre acontecerá e chegará na vida da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Espírito Santo, derrama do teu cuidado, derrama do teu favor. Venha, Senhor, venha cuidar, venha proteger, venha guardar, Senhor, em nome de Jesus. E eu declaro que através deste passo, desta atitude, o milagre chegou. Aleluia. Se você puder, levante a sua mão e ore comigo agora, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te agradeço porque o Senhor me escolheu, e eu dou este primeiro passo na tua direção. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado da minha vida, e o Senhor me sustentará, e através deste passo a mudança virá, o teu milagre chegará, e eu vou desfrutar daquilo que o Senhor preparou para mim. Eu vou viver a história que o Senhor preparou para mim. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem chegou no meu coração, mas é o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Obrigado, Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um abraço em alguém que está do seu lado. Aleluia. Dê uma palavra para essa pessoa e diga assim: hoje foi o dia que Jesus preparou para o teu milagre. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Quero convidar você a se assentar. Antes da gente estar encerrando, antes da gente estar compartilhando, orando também para que todos possam ir para suas casas abençoados, eu gostaria de fazer uma oração muito especial. Quero orar apresentando duas crianças, e eu quero chamar aqui o Augusto Cândido Freitas Vieira, juntamente com os pais, com a Luíse, com o Candinho, as testemunhas, os familiares. Vocês podem estar subindo aqui diante do altar. E também eu quero convidar o Bento Antônio Freitas, Munsfeld, falei certo? Mais ou menos. Quero convidar eles, quero convidar o Christian, a Lara, juntamente com os seus familiares, com os padrinhos, e nós estaremos orando agora, abençoando a vida do Augusto e do Bento. Vocês podem vir, eu sei que é bastante familiares. Oi, Candinho. Vocês podem vir aqui. Pode, Candinho, vem mais aqui no meio. Ele fica aqui do ladinho do... Glória a Deus. Meu Deus, vocês estão gigantes. Glória a Deus. Vocês sabem, irmãos, semana passada, inclusive, a gente também teve uma apresentação de crianças, e ela é tão maravilhoso, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos apresentar eles a Deus, consagrar eles ao Senhor, para que eles cresçam em graça, em sabedoria, em saúde. E até é importante a gente explicar por que a gente não batiza eles, porque a Bíblia diz, ela nos ensina nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que o batismo, ele começou a partir de João Batista. E quando João Batista ele veio e ele começou a ensinar sobre o batismo, tinha um significado, que era para o perdão dos pecados, era um batismo de arrependimento. E hoje
esses bebês aqui, eles ainda não têm do que se arrepender, talvez da fralda que ele sujou, né? Mas eles são puros, ingênuos. Eu já disse semana passada, eles têm 3 missões nesta vida, neste momento: comer, chorar e sujar a fralda. E eles não têm do que se arrepender. Por isso que nós vamos apresentar eles ao Senhor, consagrar o futuro deles a Deus, abençoando a vida deles, abençoando a vida dos pais, abençoando a vida dos padrinhos, para que Deus possa dar graça para vocês, porque você que foi convidado para ser padrinho, é tua missão e tua responsabilidade cuidar e educar também. O dia que, quem sabe, eles precisarem de uma ajuda, de um auxílio, inclusive de uma correção, é tua responsabilidade também. Se você foi escolhido para ser padrinho desta criança, você sabe que os pais confiam em vocês, para que vocês também possam cuidar e zelar do futuro dele. Por isso, igreja, falo isso com todo temor e amor do meu coração. Quando você for escolher alguém para ser padrinho do teu filho, não escolha só por escolher. Saiba que você está delegando uma autoridade para te ajudar ao crescimento e o cuidado do teu filho. Amém? Então eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. E eu gostaria que você estendesse a tua mão sobre o altar e nós vamos orar e abençoar a vida do Augusto e a vida do Bento agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos orar e abençoar, Senhor, a vida do Augusto. Pedimos, Senhor, a tua bênção, o teu cuidado, Senhor, o teu mover sobre a vida dele. Pedimos saúde, graça, Senhor, abundância, Pai, que ele cresça, Senhor, nos teus caminhos, Pai, que ele viva, Senhor, todo o propósito que tu preparou para ele. Assim também eu oro, Deus, pelo Bento. Eu declaro, Senhor, saúde, graça, prosperidade, Senhor, que ele cresça, que ele avance cada vez mais, que esta criança seja um motivo de grande alegria dentro deste lar, Pai. Sim, Senhor, abençoe, Deus, esses primos, que os dois cresçam juntos, que os dois cresçam, Senhor, sempre, Deus, com amor, com fidelidade, que eles possam te conhecer, Senhor, e que o Senhor cumpra na vida deles todo o propósito que tu preparou para eles e para esta família, Pai. Abençoe os pais, dê graça, Senhor, dê sabedoria, dê entendimento, que eles sejam exemplos, Deus, para o Bento e para o Augusto. Senhor, abençoe a vida deles cada vez mais, vá à frente, aplanando os montes, limpando o caminho, Pai. Abençoe, Deus, os padrinhos, as testemunhas, os familiares. Nós oramos agora, Pai, declarando a autoridade para que eles ajudem, Deus, e que eles sejam o conselho bem presente no dia que precisar. Senhor, abençoe a vida deles. Senhor, proteja a cada lar, a cada família, Pai, em nome de Jesus. E nós consagramos, apresentamos a Ti, Senhor, no Teu altar. E a partir de hoje, uma unção nova é derramada sobre estas crianças, Pai, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E toda a igreja diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Igreja, ainda assim você pode ficar de pé. Se você tem alguém da tua família, eu gostaria que você pegasse na mão dessa pessoa agora. E nós vamos estar fazendo uma oração muito especial. Eu quero só, antes de nós fazer essa oração, para encerrar este culto, eu quero convidar você para estar aqui domingo que vem, participando novamente. Eu sei que Deus tem, domingo após domingo, se revelado. Você que veio pela primeira vez, não deixe de sair à sua esquerda, pegar uma lembrancinha que a gente preparou para você. E eu quero motivar mais uma vez, você mulher, você homem que não foi para o encontro com Deus, não perca esta oportunidade, vá para o encontro com Deus, vá e deixe Deus trabalhar na tua vida como nunca antes, sabe, que você se desprenda, não tenha medo de dar este passo, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você agora, feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai,
em nome de Jesus. Hoje eu quero apresentar a tua igreja. Eu quero apresentar, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. Senhor, abençoe esta família, proteja este lar, que quando eles chegarem em casa, eles possam desfrutar da tua paz, do teu cuidado, do teu mover, que eles possam ver nessa semana as portas se abrindo, que o Senhor abençoe esta empresa, abençoe este negócio, abençoe, Senhor, aqueles que necessitam bater metas, Pai. Um mês novo está se iniciando amanhã, e por isso, Jesus, nós te pedimos, nós consagramos o mês de setembro nas tuas mãos. Abençoa, Pai, que tudo flua, que tudo dê certo, que o Senhor vá à frente abrindo o mar e nós possamos viver os teus milagres. Senhor, aquele que quem sabe hoje veio sozinho aqui, que tu cuide desta casa, porque a tua palavra diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e os da tua casa. Proteja este lar, aqueles que pegarão a estrada nesta semana, aqueles que estarão em viagem. Senhor, abençoe os caminhoneiros da tua igreja, proteja eles quando estiverem na estrada, leve eles e os traga em segurança. Proteja, Senhor, cubra cada um com o teu sangue precioso, Pai, e que esta semana seja uma semana de muitos milagres e de muitos primeiros passos. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe e uma boa noite a todos vocês.